dando continuidade a mais um tipo de introdução, o chamado tópico frasal, nós aí temos um importante e muito conhecido tipo de introdução. Esse tipo de introdução é chamado de citação, tá? É o sexto que nós vamos ver hoje, sexto tipo de introdução. Então, a citação, o que é a citação? É um tópico frasal, que em uma frase tem um grande impacto ao leitor. Por quê? Através desse tipo de citação, você consegue fazer com que o leitor ele seja hipnotizado, né? Ele vai ler o seu texto e vai falar assim, caramba, esse escritor escreve bem, esse aluno, esse candidato escreve bem, e ele domina, né? Olha como ele domina, né, o assunto. É esse o tipo de impressão que o tópico frasal de citação causa. O tópico frasal de citação, ele foi desenvolvido com essa finalidade, tá? Então, ele é o quê? Ele é uma frase, né, inicial que utiliza o quê? Uma citação. O que é citação? Que eu falo tanto, né? É o argumento de autoridade. Não é sua, né? As palavras não são nossas. Então, você precisa sempre ter cuidado ao escrever. Eu posso usar uma citação que seja totalmente copiada de alguém, ou eu posso parafrasear, eu posso escrever com outras palavras. Então vamos entender. Essa citação ela pode ser de um cientista, ela pode ser de por exemplo, que vai fazer concurso, né? Por exemplo, num Enem, por exemplo, ou num vestibular, você pode citar um cientista, você pode fazer uma citação de um personagem de um filme, né? Você pode citar uma personalidade, né, famosa, alguém que seja famoso, uma frase célebre da história, né? E aí você consegue através da autoridade, né, que está sendo ali mencionada na sua introdução, né, você consegue transmitir valores. Pô, o cara olha assim, você escreve bem, né? A banca, né, quem vai corrigir a tua redação lá no concurso, ele escreve muito bem. Ele está dentro de um padrão. Existe um padrão, né? Um padrão que eles querem para te dar a nota máxima. Esse padrão é bem por esse caminho da citação, tá? A citação é um dos padrões, existem mais padrões, né? Eu trago isso no curso, tá? Eu criei esse curso justamente para facilitar, né, a vida de muitos candidatos, muitos alunos. Então, você vai trabalhar o tema utilizando a citação. Então, ela vai justamente embasar a sua argumentação, tá? Ela vai fortalecer ainda mais a sua argumentação. A citação nunca vai diminuir, nunca vai enfraquecer, ok? Então, dando continuidade, ela vai também servir para dar o que? Autoridade à sua redação. Então, a sua redação vai passar a ter um nível mais elevado, tá? Porque isso chama a atenção, isso prende a atenção de quem vai ler, tá? E vai justamente direcionar o desenvolvimento das ideias, tá? O objetivo também da introdução é ajudar a te levar logo a ler o desenvolvimento, né? Porque você fica preso, você quer saber o que vai acontecer depois, não é isso? Olha só, tema: os impactos das redes sociais na sociedade contemporânea. 2 pontos: benefícios e desafios. Então, com esse tipo de tema, eu vou tentar assim criar uma introdução que é uma citação. É isso que eu fiz ali, olha só. Como afirmou o filósofo Aristóteles, abre aspas, o homem é, por natureza, um animal social, fecha aspas, tá? O que acontece? Aí você já tem nesse trecho a citação de Aristóteles. É claro, quando você sabe a citação. Por isso que é bom nós sempre gravarmos muitas citações, termos, né, em leitura, gravarmos, escrevermos, né? Se você lê um livro, você tem aquela citação, você pode utilizar aí, tá? Aí como é que vai continuar esse tipo de citação? Ponto. Aí existe um ponto ali, ponto continuativo. Essa ideia reforça a importância das redes sociais na contemporaneidade.
que apesar de facilitarem a comunicação e a disseminação de informações, também trazem desafios como a perda de privacidade e a disseminação de fake news, tá? Agora é a conclusão, porque essa introdução ou todo o parágrafo é o quê? Parágrafo padrão, tem introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? A introdução não é tão lá assim, em muitos concursos é obrigatório, tá? Eu trago aqui modelos importantes, modelos que precisam ser seguidos, tá? Então são assim formas, maneiras, técnicas de você aumentar a sua chance de tirar nota máxima. Então vamos ver como é que fica aí, olha só. A conclusão desse parágrafo aí, ó. Portanto, é fundamental discutir como equilibrar os benefícios das comunidades virtuais e os riscos dessas plataformas para garantir um ambiente digital mais seguro e democrático. Ué, como é que eu vou desenvolver agora essa citação, tá? É muito simples. É fundamental discutir como equilibrar os benefícios das comunidades virtuais. Isso aqui é o segundo parágrafo, tá? Então, por exemplo, se você fosse escrever aqui, eu só vou copiar e colar. Olha só, eu copio e colo aqui, ó, tá? Ademais, vírgula, tá? Então você aqui tem o que? Um tipo de... Eu só vou ajeitar aqui para você entender, tá? Então, se eu tenho na introdução tudo isso aqui, tá? Como uma citação, eu preciso obrigatoriamente ter já de antemão na minha conclusão as ideias que eu vou escrever no desenvolvimento. Então, tudo isso aqui é o meu segundo parágrafo, tá? Eu vou colocar aqui 3 pontos, dando continuidade, né? Aí continua, tá? Vai escrevendo. E depois, o terceiro parágrafo, você vai, olha aí, colocar aqui, ó, tá? Por outro lado, vírgula, tá? Os riscos. E aí você vai dar continuidade. Professor, eu posso colocar as mesmas palavras? É claro, você coloca, mas não necessariamente você é obrigado a repetir igualzinho que está ali. Até eu não quero que você repita, tá? Aqui é só um exemplo. Mas se você repetiu dali o que está aqui, beleza, agora você tem que continuar a escrever para você ir até o final. Você precisa mudar as palavras. Eu até disse que não, mas você precisa botar mais lenha na fogueira aí. Porque se você só escreve isso, o que acontece? Você vai assim perder muita coisa, né? Você perde ponto de coesão, de coerência, né? De produção, né? de parágrafo. Você precisa escrever mais. E aí você pode botar uma citação de um autor, né? Você pode colocar uma lei, né? Trabalhar com leis, trabalhar com cientistas. É claro, se você colocou lei ali, você não vai colocar lei novamente. Você pode fazer aí uma alusão histórica em seguida, né? Você precisa fazer a adaptação necessária para que você possa escrever. Mas é claro, dando continuidade ao que foi falado aqui, já melhora bastante. E no terceiro parágrafo, você aqui dá continuidade também, tá? E aí, após tudo isso, né, claro que todo parágrafo tem introdução, desenvolvimento, conclusão, porque são parágrafos padrões, você aqui vai concluir, né? Ao concluir, você vai lá, né, em resumo, né, vírgula, aí você vai resumir tudo isso aqui, né, de acordo com o pensador grego, né, clássico, né, o homem instintivamente
precisa se sociabilizar. Ponto. Tá? Então você já resumiu tudo aí na introdução, praticamente. E aí você dá continuidade, tá? Então é isso. O próximo tipo de Então, o próximo tipo de citação que eu quis trabalhar aí é esse aqui, tá? O próximo tipo de citação seria essa citação. Então nós temos aí o tema, a eficiência e a modernização do sistema judiciário como garantia de justiça e cidadania. Vamos ver como é que ficou essa citação aí, ó. Como afirmou o jurista Rui Barbosa, abre aspas, ó, a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada, ponto, fecha aspas. Essa reflexão evidencia a necessidade de agilidade e eficiência no sistema judiciário, que pode ser analisado sob duas perspectivas principais que torna a justiça mais acessível a todos. Dois pontos. A garantia dos direitos fundamentais, que assegura dignamente a igualdade dos cidadãos, e a modernização dos processos, que busca reduzir a burocracia. Então repare que aqui nós temos uma citação de Rui Barbosa, grande jurista brasileiro, né, clássico, no caso é um jurista clássico. Ele citou, e é uma citação exata, então eu coloco aspas. Quando você já vai parafraseando, você pode botar aspas também, porque aí mostra que você está falando algo que não é seu, você está respeitando. Mas às vezes é uma citação tão distante, que às vezes a pessoa acaba esquecendo de colocar as aspas aí, tá? Não se perde tanto ponto aí, tá? Em relação a isso. Mas é interessante você aí sempre respeitar as citações, que não são nossas. Então nós colocamos entre aspas aí, nesse caso, né? E aí você aqui utiliza aqui um pronome ponto continuativo, né? Sempre ponto, não vai botar vírgula aqui, ponto continuativo. Essa, né, um pronome anafórico, está retomando o que disse anterior. Essa o que? Reflexão. Reflexão de quem? Rui Barbosa. Essa reflexão do jurista Rui Barbosa. Vai evidenciar a necessidade de agilidade e eficiência, tá? Então aí você vai continuando a escrever, né? Aí você para em um ponto determinado, né? O que acontece? Aqui foi feito algo mais agilizado, né? Algo que você precisa escrever com mais rapidez. Então aqui não houve uma pausa, tá? Então essa reflexão evidencia a necessidade de agilidade e eficiência do sistema judiciário, tá? Vírgula, que pode ser analisado sob duas perspectivas principais, né? Que duas perspectivas principais. Aí você pode cortar isso aqui, ó, a todos, né? Dois pontos, que aí fica melhor para ler. O que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de mostrar como é que é escrito, né, um texto. Como que você escreve, né? Eu não quero aqui justamente dar uma coisa pronta, né? Eu gosto de trabalhar ao vivo. Eu gosto de trabalhar mostrando como é que isso é feito. Porque a redação, na hora que você vai estar lá no concurso, não é fácil. Os temas não repetem. Às vezes repetem, né? Tem concurso que às vezes repete, mas demora para repetir. Então você não tem tempo para esperar, não. O tempo passa rápido. Então você precisa prestar muita atenção. Olha só. Essa reflexão evidencia a necessidade de agilidade e eficiência no sistema jurídico, que pode ser analisado sob duas perspectivas principais a todos, né? Então, a todos quem? A todos os cidadãos. Eu não vou colocar, né? Você poderia colocar a todos os brasileiros, né?
Então, é um sistema judiciário brasileiro que eu estou falando. Não estou falando do sistema judiciário estrangeiro. Porque senão fica uma coisa muito fora da nossa realidade aqui, né? No nosso país. Então, todos os brasileiros. 2 pontos, tá? Eu vou mostrar aqui 2 perspectivas principais. Então preste atenção nisso. Quais são essas 2 perspectivas? Olha aqui, ó. A garantia dos direitos fundamentais, que assegura dignamente a igualdade dos cidadãos, tá? Então esse aqui é quem? É um aspecto, tá? Uma perspectiva, né? Principal. São 2. Essa é a primeira. Qual é a segunda? É a modernização a modernização dos processos que busca reduzir a burocracia. Então nós temos 2 perspectivas principais. A primeira, que muitos chamam de D1, né? Aqui vai chamar de D1, e a segunda, que muitos vão chamar de D2. Na hora de desenvolver, é a mesma coisa que eu sempre tenho falado. É tudo isso aqui, tá? É tudo isso aqui que você vai desenvolver. Vai eu lá botar novamente. Eu aqui vou tentar aqui mostrar, mas aí eu formato rapidinho aqui, tá? Olha aí. Primeiramente, aí, tá? Você vai trabalhar esse D1 aqui. Depois, aí continua, você precisa escrever mais. Vem o que? A modernização dos processos que busca a burocracia. Em segundo plano, tá? E aí você vai escrever aqui. Poderia ser por outro lado, em segundo plano? Poderia ser por outro lado? Poderia. Por outro lado? Poderia, tá? Você sempre precisa estar mostrando que você vai escrever outra coisa, mas que é o mais do mesmo, tá? Você é mais coisas, mas está dentro de um mesmo campo semântico, não foge nunca, tá? Olha aqui, você sempre obedece esse comando aqui, ó, que está lá no início. Isso aqui vem para o terceiro parágrafo. Então você já tem o primeiro parágrafo com essas 2 ideias aqui, essas teses, né? Essas teses, você tem a contextualização, você tem uma problematização, né? Você contextualiza, né? Vai aqui trabalhar com o repertório, aqui no caso é o Rui Barbosa, né? Com uma ideia que está lá na introdução, seria a introdução. Depois um desenvolvimento, né? Um desenvolvimento, uma problematização, uma reflexão em relação a esse repertório. E em seguida você vai trabalhar com as teses, né? Ou com as ideias secundárias, né? Ou as ideias satélites, né? Tem muitas maneiras de chamar. A gente chama de teses, tem gente que chama de... Eu gosto de chamar muito de ideias secundárias, né? Porque você tem uma ideia principal, que é a de Rui Barbosa, né? O que foi defendido antes, né? Que está contextualizado. Depois você vai trabalhar essas ideias secundárias. Então aqui, ó, por outro lado, né? Por outro lado, que vem pegar tudo que está ali, beleza? Sem repetir. E depois é a conclusão. Aí vai, em síntese, vírgula. Aí você vai resumir tudo que foi falado aqui, né? Em síntese, né? O grande jurista brasileiro provou que a justiça não pode ser morosa em termos de ação. Aí você vai continuar, né? Então você continua a escrever da maneira como você achar que
seja necessário escrever de acordo com o que no curso eu tenho mostrado, tá? Você vai escolhendo as palavras de forma correta. Aqui é só para mostrar o que é citação, tá? Eu trouxe aqui tipos de citação. E aí o restante eu já improvisei, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado de mais um tipo de introdução e vamos para o próximo tipo de introdução, beleza? Valeu, tchau, tchau!